Depois desse empate do Botafogo nessa partida contra o Fortaleza, até eu que acreditava na possibilidade de título, tenho que admitir que desse jeito vai ser impossível. Como vocês sabem, eu já falei no canal aqui outras vezes, eu não sou torcedor do Botafogo, mas acompanhei bastante o Botafogo nesse ano e estava torcendo para o Botafogo conseguir ficar com esse título. Mas da maneira como o time jogou ontem, para mim fica claro que o próprio time não acredita mais nessa possibilidade. O Botafogo parecia um time daqueles times que estão em fim de temporada, que está em meio de tabela, que não tem mais nada para ganhar, nem mais nada para perder. Não foi ofensivo, não foi um time agressivo, não foi um time que mostrava vontade, um time extremamente desatento. Inclusive os 2 gols do Fortaleza saíram dessa desatenção, desse problema defensivo que o Botafogo está tendo nesse segundo turno. Inclusive o Botafogo conseguiu fazer 2 campanhas históricas. Uma campanha excelente de primeiro turno e uma campanha horrível de segundo turno. Se a gente fizesse um recorte só do segundo turno, hoje o Botafogo poderia estar rebaixado já. Mas é isso, da maneira como o time vem jogando, fica difícil acreditar que alguma coisa vai mudar. O Botafogo tem que ficar atento, porque até a vaga para a fase de grupo da Libertadores já começou a ficar afetada. O Bragantino é o 5º colocado e ele tem 2 pontos a menos que o Botafogo só, e a gente ainda tem 4 rodadas pela frente. E da maneira como esse time vem jogando, da maneira como ele vem se comportando, é difícil acreditar, por exemplo, que vai conseguir passar do Santos na próxima rodada. O Santos é um time que está brigando contra o rebaixamento, tem todo o interesse nesse jogo, não é um jogo de meio de tabela, não é um jogo de fim de temporada. O Santos quer a vitória porque se conseguir passar do Botafogo, chega aos seus 45 pontos, dizem que esse é o número mágico aí do Campeonato Brasileiro para fugir do rebaixamento, e o Santos é um time que vai vir totalmente interessado nessa partida. Realmente é difícil acreditar que aquele time que tinha 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que fez 87% de aproveitamento no primeiro turno, é o mesmo time que entrou em campo ontem. Essa partida ainda teve a estreia do Thiago Nunes, e eu acho que o resultado construído não é muito culpa dele, é a primeira partida que ele fez, mas eu acho que ele poderia ter uma postura um pouco mais incisiva. Afinal, é um time que poderia ainda estar disputando o título, mas isso não aconteceu. Ele fez alterações no segundo tempo e o time melhorou um pouco, conseguiu o gol de empate, mas de modo geral eu acho que foi uma apresentação bastante morna do Thiago Nunes. Por mais que o Botafogo esteja passando por uma fase complicada, até então era o time que poderia voltar à liderança do campeonato. Isso para mim faz toda a diferença em como o time tinha que se comportar e como o treinador deveria tentar recuperar a confiança de um time que está em má fase. Mas agora já foi, e eu que durante alguns meses disse aqui que o Botafogo já era campeão do Campeonato Brasileiro, para mim o Botafogo deveria só fazer o básico para conseguir se manter na liderança. Infelizmente o Botafogo nem isso conseguiu fazer, e a única coisa que me deixa feliz aqui é que eu não fiz nenhuma aposta em relação a esse título do Botafogo, porque senão eu estaria bastante arrependido agora. E se por um lado é ruim ver o Botafogo perder um título que era praticamente garantido, se a gente for olhar por outro ângulo, o Botafogo é um time que há alguns anos atrás algumas pessoas falaram que ia falir, que ia virar time de bairro, e hoje está disputando de novo o Campeonato Brasileiro. É ruim perder da maneira que perdeu, um título praticamente garantido, mas é bom ver que o Botafogo voltou à elite do futebol brasileiro e está conseguindo pelo menos recuperar um pouco da sua história e do seu protagonismo aí no cenário nacional. O vídeo de hoje foi esse. Se você assistiu aqui até o final, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo e vamos ver até o final o que vai acontecer. Durante muito tempo eu apostei no Botafogo, o Botafogo fez o campeonato ficar imprevisível. Então hoje, sinceramente, eu já não tenho nem palpite mais para quem vai ser o campeão brasileiro. A gente só tem que esperar chegar no final. Mais uma vez, obrigado por ter assistido até o final e até a próxima.